Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. E começa agora o Português Suave, edição de quarta-feira, dia 8 de abril. Eu sou João Costa e Silva e estou com o Pai Natal da Páscoa. Pai Natal porquê? Porque ele anda por todo o lado. Marco Neves, olá, bem-vindo. Olá, está tudo bem? Pai Natal, bem, já mudei de ninja para Pai Natal, não sei se é melhor ou não o Pai Natal. Não, eu prefiro ninja, mas estamos aqui a fazer jus àquilo que andas a fazer. Já agora sabias, e já que disseste isso, lembrei-me de um pormenor linguístico curioso, que em espanhol é possível dizer Páscoa ou Páscoas no Natal. Eles, tradicionalmente, agora já deve ser bastante raro, diziam Felizes Páscoas para o Feliz Natal. E não me perguntes porquê, mas foi ali uma troca que os espanhóis fizeram. Demasiado estranho. O Pai Natal da Páscoa na Espanha se calhar faz mais sentido do que cá. Mas pronto. Vamos hoje aqui ter algumas dúvidas. Temos uma pendente, não é? Temos uma pendente, sim. Vamos só para dizer que vamos acabar por falar dos advérbios e dos adjetivos, que a confusão entre os dois, isto para o final, só para ficar aqui já Mas vamos começar por falar da dúvida de Bernardo Vaz, que nós não vamos voltar a passar o áudio, mas ele perguntou-nos portanto, deu-nos duas dúvidas, e a última era o cínico, o que é que quer dizer cínico, porque há aqui vários sentidos para esta palavra, e é verdade, ela originalmente está relacionada com uma escola filosófica grega que eu não vou atrever, temos que convidar aqui um filósofo para vir cá falar. Eu até tenho algumas ideias sobre filósofos interessantes que podem vir cá falar sobre palavras e sobre a língua, mas, portanto, é uma corrente filosófica associada a não dar muita importância às convenções sociais. E desta base filosófica, depois a palavra começou a deslizar, como acontece muitas vezes, para outros significados. E em português pode querer dizer também, no fundo, não sei se concordas comigo, porque isto é um uso habitual, hipócrita. Uma pessoa hipócrita é uma pessoa cínica, que diz uma coisa, mas por trás está a pensar noutra. Isto em português é um uso habitual. Curiosamente, se olharmos para o inglês, cynical não quer dizer isto. Habitualmente em inglês quer dizer uma pessoa pessimista, que acha que os outros estão sempre a mover-se por interesse, que não estão a ser sinceros. Essa pessoa é uma pessoa, não ela própria cínica, não ela própria hipócrita, mas que desconfia muito dos outros. E assim vemos como, do mesmo ponto de partida, as línguas fazem deslizar as palavras de maneira diferente para significados um pouco diferentes. E pronto, foi só uma resposta rápida ao Bernardo Vaz. Um abraço agora, se calhar, para o Bernardo. Um abraço para o Bernardo. Avançamos para... Lembras que nós fizemos um desafio há uns episódios das pessoas... Lembro-me, sim. Enviarem as dúvidas quando estivessem em grupo, e pelos vistos houve pessoas que cumpriram. Então vamos ouvir a primeira dúvida de hoje. A segunda, que é da Inês Santos. Bom dia a todos. Antes de mais, muitos parabéns pelo excelente programa. Estamos aqui no carro, em família, e estamos a discutir se diz azoto ou azote. E gostávamos muito de saber a vossa opinião. Muito obrigada. Este carro estava muito silencioso. A discussão foi pacífica. Tem de enviar um áudio no carro. A Inês, enviem todos a falar ao mesmo tempo. E nós tentamos perceber a dúvida no meio. Neste caso, eu sempre disse azoto, com o O mais fechado. Eu também. Mas fui ver aos dicionários e aos recursos que apontam a forma de pronunciar. Já sabemos que formas de pronunciar corretas é sempre muito discutível, mas todos indicam que é azoto. O azoto poderá ser uma forma, digamos, minoritária, mas nunca tinha ouvido, confesso, portanto eu aqui diria azoto. E curiosamente também no plural, nós sabemos que há dúvidas por vezes quando se faz o plural, porque nós podemos ter ovos, mas depois, por exemplo, temos acordo, acordos, depende da palavra. E o azoto, se quiséssemos pluralizar, por algum motivo, seria azotos também. Portanto, pois há aquela célebre também, molho, molhos, não é? Que também já discutimos aqui. Já falámos disso, mas hoje se fôssemos por aí já não tínhamos tempo para as outras dúvidas. É verdade. Ficará para outro dia. E agora vamos ouvir o Jorge Silva. Vamos a isso. Olá à equipa do Português Suave.
Meu nome é Jorge Silva, estou aqui com a minha noiva e surgiu-nos finalmente aqui uma dúvida. Eu ouço já desde o primeiro ao segundo episódio e gosto muito do vosso programa, e surgiu-nos aqui que ao sairmos de casa estávamos a preparar-nos e surgiu a questão que eu sempre disse calçar as meias, calçar as luvas. Não usei a palavra calçar só para calçado, porque sempre associei mãos e pés, tudo o que se coloca, como calçar. Mas ela diz que sempre usou apenas calçar para calçado e não para meias e luvas. Ela diz vestir as luvas ou vestir as meias. Existe aqui alguma lógica da parte dela que eu sempre disse mal, ou ambas as maneiras de dizer são válidas? Pronto, e esta é a minha dúvida. Muito obrigado e continuação do bom programa. Bom trabalho para todos. Marco Neves, aqui há um noivado em jogo. É um noivado em jogo, sim. Mas eu vou dizer ao Jorge que ele está bem, está a dizer bem. Os dicionários dizem, e aqui vou citar um dicionário que é facilmente acessível até pelo telemóvel, a Infopédia, conhecido, que diz calçar, verbo transitivo, primeiro significado, introduzir os pés em, segundo significado, introduzir as mãos em. Portanto, as luvas também se calçam e as meias também, portanto, tudo o que seja pôr, digamos, os pés e as mãos, como é que nós podemos, digamos, assim, sem querer insultar ninguém, mas todos nós somos insultados de igual forma, as patas, pomos as patas de algum lado, estamos a calçar, mas agora o uso em que vestir, ou seja, o uso de vestir já será talvez mais recente, minoritário, digo eu, não sei se será minoritário ou não, fica aqui a pergunta, mas não é, mas ele, o Jorge, está aí, não tenho dúvidas de que está correto e pode dizer calçar as luvas, calçar as meias, calçar os sapatos, calçar o que ele quiser. Portanto, está respondido. Jorge Silva, agora, esperemos que não tenha problemas em casa depois desta resposta do Marco Neves, ainda por cima em regime de noivado. Depois enviem um áudio em conjunto, ou a discutir, ou a fazer as pazes, pronto, e espero que corra tudo bem. Marco Neves, só aqui uma questão. Nós temos 3 minutos. Pois. Dá tempo para responder? Ou queres... Não, eu vou deixar a dúvida no ar e depois vamos responder. Não, mas podemos fazer assim. Vou dar aqui uma opção, que é despedimos-nos em FM, ficamos por aqui, e em podcast, os ouvintes depois vão lá ao Spotify e a todas as plataformas e continuam-nos a ouvir, pode ser? Pode ser, vamos a isso. Então? Vamos despedir-nos para já, até domingo. E agora vamos continuar com as pessoas que quiseram ouvir no outro lado. Exatamente. É ouvir em podcast e já sabe enviar as suas dúvidas para portuguesuave@observador.pt e também para o 91002 41 85. E vão ouvir no podcast porque esta dúvida é interessante. Olá a todos os que quiseram ficar connosco. Os terráqueos que aqui estão connosco. Quiçá na Lua também já nos ouvem, porque agora... Exato. Estamos a tentar, não é? Estamos na unidade. Vamos ver. Aqui foi o Miguel Guimarães que fez várias perguntas, mas eu aqui optei por responder a uma que, em particular, que é sobre a nossa... Pergunta ao Miguel Guimarães se a nossa confusão entre advérbios e adjetivos, por exemplo, entre rápido e rapidamente, eu vou lá rápido, em vez de dizer eu vou lá rapidamente, se isto não é uma questão mais recente, uma confusão recente, e ele faz-nos essa pergunta, se não será até influência de outras variedades ou de outras línguas, e eu aqui devo dizer ao Miguel Guimarães que não, que a utilização de um adjetivo como advérbio é algo tradicional da nossa língua. Eu posso dar um exemplo. Nós dizemos ela é alta, e aqui o alta é um adjetivo, claramente, mas depois eu também posso dizer ela fala alto. Estou a usar o alto, que era um adjetivo, como advérbio. E, aliás, nós não dizemos nesta situação altamente. Portanto, não é obrigatório usar o advérbio de modo. Aqui, neste caso, até é desaconselhado, porque o advérbio de modo ganhou um significado um pouco diferente. Aqui, o que também é interessante é que quando nós dizemos ela fala alto, o alto já não concorda com o ela. Portanto, no cérebro dos falantes, nós sabemos que aquilo passou a ser um advérbio e que, portanto, se tornou invariável em género. Por isso, nós dizemos claramente ela é alta, ela fala alto, e como vemos, o cérebro dos falantes sabe dar a volta a estas situações e sabe perfeitamente... É quase automático, não é? É automático e mostra que temos as classes das palavras na nossa cabeça. O que nós... ou seja, não é uma confusão, é simplesmente a utilização tradicional destes adjetivos também como advérbios. As palavras podem saltar de classe de palavras, os nomes podem passar a verbos, os verbos a nomes, com alguma frequência, e seguindo algumas regras, claro, e seguindo algumas tendências da língua. Eu fui procurar, por exemplo, rápido.
nós rapidamente existe, claro, felizmente, mas o facto de nós podermos usar rápido como o adjetivo rápido como advérbio, por vezes em certas frases ajuda-nos a dar uma sensação de maior rapidez, e também nos ajuda a evitar aquela profusão de mentes, de rapidamente, velozmente, ou seja, às vezes há frases que têm tantos advérbios de modo que ficam feias, e o recurso da língua que permite usar os adjetivos como advérbios ajuda-nos a evitar isso. E eu vou dar aqui um exemplo da literatura, e não é o único, existem vários escritores. Alexandre Herculano escreveu, por exemplo, esta frase: subiu rápido a encosta de onde Roderico atendia aos sucessos da batalha. Não se pode dizer que isto seja uma frase informal, é mais formal do que quase todas as frases que nós dizemos. Estamos a falar de Alexandre Herculano, que tinha um estilo muito, digamos, formal, clássico, e ele diz, subiu rápido a encosta. Portanto, aqui dá-nos a sensação de mais rapidez, porque se ele dissesse subiu rapidamente a encosta, era mais banal, se quisermos. Portanto, temos esta possibilidade. Não é algo recente. Nada contra fazermos a distinção e continuamos a usar os advérbios de modo, mas não é este uso dos adjetivos como advérbios não é recente, e é aliás um recurso que eu penso que é muito útil. O Miguel diz-nos, e já agora fica aqui um cumprimento para o Miguel, diz-nos que na altura, quando era novo, quando se fizesse esta confusão, era castigado. E eu devo dizer que é normal nos primeiros anos, quando nós estamos a aprender a escrever, os professores muitas vezes simplificam as regras ou tornam as regras mais claras. Querem eliminar esta confusão, entre aspas, Sim, não é? querem eliminar esta confusão. Mas depois o uso real e literário sempre foi mais complexo e mais aberto. Portanto, eu percebo que às vezes as pessoas pensam que é uma coisa, olha, então quer dizer, eu aprendi isto na escola primária e agora vejo que não se faz assim, mas este não se faz assim já é de sempre. A escola primária, ou o primeiro ciclo, obviamente vai ter de, e não só, os outros ciclos também, vão ter de apresentar as regras de uma forma um pouco mais, às vezes simples ou enxuta, e por vezes acabam por deixar de fora utilizações que são tradicionais. Pronto, espero que o Miguel fique satisfeito com esta resposta, e também se não concordar, isto também é normal. Na língua há sempre alguns pontos de discórdia que também fazem parte. Sim, pode sempre reclamar e escrever-nos outra vez. Exatamente, escreva outra vez. Então pronto, eu não sei se fizemos mais de 3 minutos para esta resposta. É possivelmente, sim, acho que sim. Agora, eu não sei se nós tínhamos feito, ficou como bombom para as pessoas que nos ouvem em podcast. Sim, quem nos ouve agradece sempre poder ouvir-te mais um bocadinho, Marco Neves. Nós estamos de regresso no domingo para o episódio habitual, com o mapa da língua, a língua nas notícias e também os mitos e origens. Se tiver dúvidas, já sabe, é enviar para o nosso e-mail, como fez o Miguel Guimarães, que é Marco Neves portuguesuave@observador.pt. E depois temos o telefone que o João sabe de cor. Exato, que é o 910024185, 910024185. Enviem-nos dúvidas através do WhatsApp. Eu já tenho medo. Se um dia eu decoro este número, acaba o Português Suave. Portanto, eu não decoro. Pois é, e nós não queremos isso. Ou então esqueces-te do e-mail. Exato. Exato. Temos que esquecer de um deles. A cabeça não dá para tudo. Marco Neves, um grande abraço, uma boa semana e até domingo.